Glória a Deus, estamos aqui de volta com o nosso convidado Wellington Lima. E graças a paz, aí, amém. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui também, né, com a Sofia, né, a filha dele está aqui do lado. E nós queremos agora que vocês comecem a dar uma likezinha aí, né, começa a dar like, começa a dar um oizinho para nós saber se você está presente. Dia de domingo, de tarde, nós queremos levar a palavra de Deus a vocês, queremos nos edificar através da palavra de Deus, né, Wellington? Amém, glória a Deus, né? É o mais importante, né? É o mais importante hoje. Todo mundo domingo, né, sem fazer nada, vai assistir televisão, outras pessoas não querem assistir televisão, então assim, nós chegamos para falar de Deus, e é muito bom, né, quando nós falamos de Deus. Amém, né? É algo que nos edifica, né? Falarmos da palavra de Deus, né? Compartilharmos a palavra de Deus com os irmãos, né? Passarmos um pouco do nosso conhecimento, né, da palavra de Deus para aquelas pessoas que muitas das vezes, algumas delas não têm conhecimento, né, da palavra de Deus. Quero dar aqui uma saudação aqui para Leonel, né? Entrou agora o Batman, Adão, Darozaranos. Adão. É isso mesmo, Darozaramos, né? É isso, parece que é dos Estados Unidos, né? Bem enrolado, não. Ele é bem enrolado. Amém. Ontem um menino aceitou Jesus lá na igreja, ele tem um nome também, a Kátia, né, com a gente. Então ele tem a irmã Dominga, glória a Deus. Então assim, ele tem um nome um pouco assim, que a gente começou a querer e não conseguia aprender a falar o nome, né? Valdir Joada Silva, né? Então assim, é português. É português esse daí. Enrolado, mas deu pra levar o nome, né? Glória a Deus, né? Então a gente é tão feliz assim quando a gente vê que vocês querem aprender da palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Atos, né? E o livro de Atos, a gente já começou lá no 11, porque eu já li o outro, né? Mas depois que eu terminar de ler, Kátia, todinho, até o final, graça e paz, Kátia. Aí eu vou voltar a ler o primeiro Atos até chegar no 11 de novo. Porque a gente começando a ler o livro, a gente começa a ver como é que é a história de apóstolo Paulo. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas os crentes, depois que aceita Jesus, diz que está salvo. Eles aceitam Jesus depois que roubou, depois que matou, prostituiu, fez tudo de ruim. Agora vai ser crente porque não tem mais jeito para eles. Mas na verdade né? Porque graças a Deus ainda tem um jeito de perdão para Deus, né? Para Deus nos perdoar. Deus é muito misericordioso, né? A misericórdia de Deus é tão grande. O amor de Deus é incomparável, né? Ele é um Deus que é paciente demais, né? Até, né? Ele é paciente conosco, ele é longânimo, né? Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nos converter a Ele, né? Aí quando nós começamos a fazer uma live, nós começamos a conversar, a gente vê que todas as palavras que a gente vai falar é aquilo que a gente já preparou na palavra, que a gente vai falar para vocês hoje. Né, sobre o perdão de Deus. Nós sabemos que Deus nos perdoa, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver a misericórdia de Deus nos perdoar depois que fizemos tanta coisa errada, mas ainda feliz daquele, né, que tem essa oportunidade diante de Deus de se arrepender dos seus pecados e voltar a Deus, com o coração voltado a Deus, de pedir perdão para Deus e saber que Deus perdoa. Então o apóstolo Paulo foi esse homem. Apóstolo Paulo matava criança, apóstolo Paulo matava homem, matava mulher, arrastava na rua de Jerusalém, levava preso e matava. Mas quando foi um dia, Jesus apareceu para ele, né? Aí disse que ele estava indo para Damasco, saindo de Jerusalém para Damasco. Só que ele tinha pedido uma carta pro chefe dele lá, que se achasse aquele povo que pregava a palavra de Deus lá, ele ia pegar e trazer para Jerusalém, chicotear e até matar. E o povo lá, né, que é o superior dele, deu a carta para ele, né? O governador lá, aquele povo lá, foi lá, deu a carta, o chefão deu a carta, e ele saiu com essa carta no bolso, né? Para Damasco resolver alguma coisa, mas se eu achar o povo daquela seita, vou trazer para Jerusalém, porque ele tinha o gosto. Um homem desse tem o gosto de matar, porque ele não tem o coração voltado a Deus. E quando ele foi para o caminho chegando já em Damasco, para entrar na cidade, disse que ele viu uma luz muito grande, que a luz significa que é Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele falou assim, Senhor, mas eu não te persigo. Mas naquele momento ele ficou cego. Então foi obrigado a ser guiado por um homem de Deus, que foi Ananias. Lá ele passou 3 dias sem comer, cego, orando, e disse que de repente eles descobriram também que aquele homem estava naquela cidade. Então Deus revelou, né,
né? A gente vê assim, é uma palavra muito forte, teve revelação para ele, falou para ele que ele tinha que procurar Ananias, que Ananias tinha que orar por ele, e aconteceu que ele foi ser um servo de Deus, e por alguns tempos que ele aceitou Jesus, ele ficou aprendendo primeiro, para depois ele ensinar, porque tem tudo isso hoje em dia, né? As pessoas, ele não tem uma coragem, uma capacidade de aprender. Ele não quer aprender, ele quer chegar, aceitar Jesus e começar a fazer. Mas tá certo? Não, né? Primeiro a gente tem que ter um conhecimento, né? Na verdade, a ação de querer ajudar é muito importante, né? Assim, de a pessoa tá querendo participar é muito importante, mas primeiramente a gente tem que, né, ter um pouco de conhecimento, um pouco, né? Procurar, né? Nos preparar mais na palavra de Deus, né? Buscarmos nos alimentar mais da palavra dele, né? Ter mais conhecimento para que nós também possamos, né, através do conhecimento da palavra, que a gente possa também levar, né, um pouco desse conhecimento para as pessoas que ainda não têm, né, o conhecimento da palavra. É muito importante, né? Estar um pouco preparado, né, na palavra para levar aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né, da palavra de Deus, né? Um dia nós estávamos conversando na igreja e uma pessoa estava falando dizendo assim que ela era líder de célula, né, e que ela tinha chegado aquela etapa da vida dela ser uma líder, é porque ela venceu todo o obstáculo, todas as guerras dela ela venceu para ela ser uma líder. Então, para ela ser uma líder, ela passou por muita dificuldade. E é verdade, nós passamos por guerra, nós passamos por muitas coisas na nossa vida para nós chegar a estar hoje sendo uma líder de célula. Não é chegou, pegou, jogou e foi lá e fez, não. A gente tem que passar, né, por essa etapa. Por etapa é igual uma escada, né? Que a escada a gente pisa o primeiro degrau para a gente começar a subir até alcançar onde a gente quer. Então assim, não é fácil a nossa vida, né, de ser líder, mas que nós venhamos assim, colocar Jesus nos nossos corações, para nós aprender realmente a ser líder de excelência, falar a verdade, senão Deus ele vai pegar e vai cobrar de nós se nós não falar a verdade, né? Aí nós podemos ver que tem pessoas que chegam até na célula, ele já chega com tanta sede, com tanta vontade, despreparado, querendo fazer. Só que quando ele vê que não é daquela forma, que ele tem que aprender primeiro, muitos deles desistem, não vai para uma célula mais, não frequenta mais igreja, porque eles pensavam que era de uma forma, só que não é. Chega com tanta vontade de fazer sem estar preparado e não tem paciência de aprender. Porque eles acham que eles sabem tanto, que é o tanto que eles pensam que eles sabem, mas na verdade nós não sabemos, nós aprendemos com alguém. Igual o apóstolo Paulo foi aprender com Pedro, aprendeu com Marcos, depois que ele foi fazer a obra de Deus, ele começou na etapa. E nós lemos esse livro de Atos, nós sabemos que nós aprendemos de onde vem a primeira igreja. O pessoal fala, a primeira igreja é a igreja do povo. Você lendo Atos, você vai saber como é que começou a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus na terra. Começa com os homens fazendo milagre, com os homens orando de casa em casa, os homens apanhando, pagando preço para hoje você tá aí, vendo nós falar do evangelho, e para que nós venhamos ver apóstolo, bispo e homem de Deus também pregando a palavra de Deus. Então foi de graça, a palavra veio a nós com muito sacrifício, foi de graça que Jesus morreu por nós, não foi de graça, mas a salvação é de graça. Então que nós venhamos nessa tarde, né, entender, tem um rapaz ali, Iacupi, seja bem-vindo, viu? Sabe o que eu tô falando, né? Então assim, a palavra de Deus, ela veio aos nossos corações, ela veio pelo intermédio de uns homens que pagaram o preço. Foi preço de sangue de Jesus. E o dos discípulos, para levar a palavra, é corajoso. Ó, tira o chapéu por discípulo, porque hoje nós vivemos ontem eu falei isso na live, nós vivemos um período agora, irmão, de pessoas muito medrosas. Naquela época era bem complicado, né? Hoje em dia é muito assim, comparando antigamente, hoje é muito mais fácil, né? Muitos dos apóstolos naquela época tiveram que perder, né, pagar um preço alto, né, perder suas vidas. Muitos foram decapitados, né, mortos de maneiras assim cruel, né, pelo evangelho, né, porque pregavam o evangelho. Então, comparando a nossa época com a época passada, tá muito fácil hoje, né? Tá mole demais, né? Nem se compara, né? O nível de perseguição que os apóstolos naquela época sofriam, né? Eram perseguidos e pagavam com a própria vida pelo evangelho, né? Pela palavra de Deus, né? Muitas das vezes. E às vezes, igual nós estamos conversando sobre os apóstolos que eles receberam, né? Uma responsabilidade muito grande, e eles foram homens de Deus de não recuar.
Porque nós podemos observar, se Jesus tivesse descido da cruz, não tivesse morrido pela sua vida e pela minha vida, hoje nós éramos miseráveis. Nós estávamos terrivelmente no fogo do inferno. Se os discípulos também não tivessem coragem de levar a palavra para hoje, nós estávamos na palavra, sabendo que é a palavra de Deus, e ter aceitado Jesus, nós também estaríamos talvez no fogo do inferno. Mas hoje nós podemos agradecer a Deus em primeiro lugar que mandou Jesus, e também, né, esses apóstolos que eram corajosos. Então eu deixo uma palavra hoje, nós deixamos uma palavra de ânimo para vocês nessa tarde. Seja mulher de Deus, seja homem de Deus, para não ter medo, né, de levar a palavra. Porque quando vem uma virose, ou quando vem uma gripe suína que nem veio, ou, né, se vir no Brasil, todo mundo também para de congregar, para de orar, para de buscar Deus. Agora veio o corona, e muita gente está desviando em vez de chegar a Deus. Tá, por mais que não vá para a igreja, mas não tem uma vida espiritual para dizer assim, eu vou orar, eu vou buscar Deus, vou ficar aqui, quando abrir a igreja eu vou para a igreja. Não, estão desviando, só quer o quê? Beber, é festa. Mas isso Deus está tratando é com a igreja. Ele vai saber agora qual é a igreja dele, como é que está a igreja dele. Porque no momento difícil, que Deus está deixando nós passar por isso, porque tudo é permissão do Senhor, é para que nós possamos nos purificar, ser mais forte, para quando abrir tudo aí a igreja, né, que nós podemos evangelizar, nós ir com mais força, com mais inteligência, né, porque nós estamos em casa orando, e as pessoas não têm entendido isso. Mas a Bíblia diz que no tempo de Noé, quando Deus mandou o dilúvio, Deus já tinha avisado várias vezes, ninguém queria nem saber. Dava esse casamento, era na prostituição, era bebedice, era na farra. Jesus chegou, levou todo mundo e ficou só os 8 pessoas numa multidão daquela, num tempo daquele, 8 pessoas foi salvo. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Diz que vai ser do mesmo jeito hoje. Quem quiser beber que vá, quem quiser se prostituir que vá, quem quer fazer as coisas erradas que vá. Mas o entendimento é, Jesus vai voltar e vai levar só aqueles que estão esperando por Ele. Nós estávamos conversando agora sobre a volta de Jesus. Nós conversamos agora com vocês sobre ser um líder, né? Estar nos pés do Senhor. O que o discípulo fez para nós chegar hoje. E eu quero trazer para você aí que tem Bíblia, né? Que está conosco aí. Lá em Ezequiel 33:11. Lá em Ezequiel 33:11 diz assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta ao seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. O que Deus fala aqui para Ezequiel, e Ezequiel fala na palavra, é que Deus, ele não é feliz porque o ímpio morre. Ele não é feliz porque aquele povo do tempo de Noé, todos pereceram, até criança. Mas eles morreram por causa da desobediência. Deus, ele não fica satisfeito quando você adoece, quando você pega uma enfermidade braba, ou eu pego uma enfermidade braba e vou morrer sendo ímpio e vou para o inferno. Não. Em Salmo ele diz que tem prazer da morte do justo, porque eles estão salvos. E os perversos, eles continuam fazendo as coisas erradas. Paulo, ele matava até criança, mas ele se converteu, agora está falando no começo. O que o apóstolo Paulo fazia tanta coisa errada, Deus teve misericórdia, que ele foi um vaso que até hoje nós podemos ver que ele pagou um preço para trazer o evangelho. Hoje nós temos as cartas de Paulo, onde nós temos espelhado em apóstolo Paulo, que foi o maior e que até hoje ele é o maior missionário da época e de hoje também. Mas ele também matava gente, ele era ruim, ele era perverso, mas ele aceitou Jesus, ele saiu ele não fez mais. Não importa o meu passado, o do irmão Hélito, do passado dele. Importa é quando nós aceitamos que nós não estamos mais fazendo o que nós estávamos fazendo antes. Nós somos uma nova criatura. Era uma velha Kátia, né? Era um velho Maciel. Mas a partir do momento que se aceitar Jesus, nós somos novas criaturas. Né? Nós já temos o que é o perdão de Deus nas nossas vidas. Então, o que eu quero deixar para você hoje é que você venha fazer pacto com o Senhor, que você venha entender os projetos de Deus na sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de trombeta, de arcanjo, com as trombetas, né, de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Por que Deus faz exceção de pessoas aqui na palavra?
Havia pessoas que diziam, mas tá fazendo acepção de pessoas, não pode. Não, ele só tá falando que os que morreram em Cristo, né? A Adriela Matos, a pastora aí, tá conosco, né? Então, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Segunda classe. Primeiro, que morreu com Cristo. Segunda, nós que ficamos vivos, que estamos em Cristo, ressuscitaremos. O que está vivo, né? Nas nuvens. E encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Ele fala na palavra, a gente vai ler depois, outra hora, que os que morreram em Cristo, eles vão o quê? Ressurgir primeiro. Os que estiver vivo vai ser arrebatado. Por que o ímpio não entra na história? É a última história do ímpio, que ele vai ressuscitar depois para vergonha e desprezo eterno. É porque se eu dormir hoje e eu acordar amanhã, eu vou acordar com o mesmo Espírito Santo na minha vida. Nós vamos acordar com o mesmo Deus na nossa vida, com o nosso coração justificado diante do Senhor. A Vitória Emily, né? Seja bem-vinda aí também. Nós vamos acordar da mesma forma. Mas o ímpio, se ele dormir hoje e acordar amanhã, ele acorda do mesmo jeito, o ímpio, sabia? Se o coração dele tem de matar, o coração dele tá com ódio. E se ele dormir, ele vai acordar do mesmo jeito. Por isso que quando morrer, de verdade, que for para o túmulo, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar, não é com o coração transformado, porque o coração dele não estava transformado na terra. Então, quando ele ressurgir, ele vai ressuscitar a mesma pessoa, covarde, ruim, blasfemo, que mata gente, que prostitui. Aí a Bíblia diz que lá no céu não vai entrar esse tipo de pessoa. Aí é por isso que tem essas 3 classes de pessoas que vão ressuscitar. Primeiro, os que morrerem em Cristo. Não fala nem, aqui não está nem falando dos que morreram sem Cristo, porque tem uma passagem que fala que os que morreram sem Cristo ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Aí vão aparecer nós que estiver vivo ainda, nós vamos ser arrebatados para encontrar com o nosso Deus nas nuvens. E depois tem 3 classes. Os mortos ressuscitarão. Por último, para vergonha, para ser o quê? Lá em Mateus 13, 24 e 30, depois você lê, fala sobre o joio. Diz que o dono da seara foi lá e plantou uma seara, plantou só trigo. Eles dormiram e de manhã estava plantado o joio. Aí o seu servo, né, falou para o seu senhor, mas não foi plantado ali, o senhor não plantou, não foi só o trigo, por que tem joio? Quer que eu vá arrancar? Ele disse, não, pode deixar lá, porque no último tempo eu vou lá e vou mandar arrancar. Agora, se arrancar o joio, vai danificar o trigo. Então deixa os dois crescendo junto. Deus não está mandando você totalmente você amar ele, você ter a obrigação de buscar, não. Ele falou assim, se quiseres me acompanhar. Ele falou pro jovem rico, não foi? Se quiser, não foi? Ele deixa o livre-arbítrio, né, dona Aparecida? Né, uma escolha, né? Não é? Né? Ele não força ninguém a... Né? Você tem a escolha de escolher os caminhos de Deus ou escolher o outro lado, né? O lado errado. Então, mas de acordo com a sua escolha, vai ser a sua consequência também, né? Você vai pagar um preço pela escolha, né? De acordo com a escolha, você vai pagar um preço. Verdade, porque se o jovem rico escolheu a riqueza dele, é porque no coração dele não tinha Deus. Porque tem pessoas que é rico, mas tem Deus. Tem pessoas que é pobre, mas ele também não tem Deus no coração dele. E assim, a escolha nossa é o que faz a diferença. Se ele escolheu viver sozinho, com a riqueza dele e não quis Deus, às vezes Jesus estava só experimentando ele, para ver se realmente ele tinha coragem de abandonar tudo e seguir Jesus. Às vezes não dizer assim, irmão, mas é covardia demais, porque quantas pessoas não abandonam Deus à toa? Às vezes não tem nem dinheiro, mas só o orgulho dele, só a vez dele que ele não querer renunciar a algo de dentro do coração dele, ele já está rejeitando Jesus, ele já está saindo da presença de Deus. Não é nem por causa de riqueza, é porque nós se esvaziar de nós mesmas para seguir a Deus é difícil, não é fácil. Eu tenho falado isso nas lives. Então o que eu quero dizer para você? Que aquele homem falou, não, pode deixar crescer junto, porque o joio e o trigo são muito parecidos. Aí nós colocamos um lado espiritual nossas vidas hoje. Você está dentro da igreja, às vezes você diz bem assim, mas fulano é pastor, ou é fulano de tal, eles
faz tudo errado. E aí eu vou me basear com quem faz errado? Não, né? Não. Eu tenho que fazer o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia não está na minha mão. A gente tem que seguir a vida da gente, né? As doutrinas de acordo com a palavra de Deus, né? Se tem às vezes alguma autoridade, né, da igreja que está fazendo errado, mas só pelo fato dela ser autoridade, nós também não devemos segui-la se ela estiver no erro, né? Se ela estiver no erro, mesmo que ela seja uma autoridade, a gente não pode seguir ela se estiver errada, né? A gente tem que seguir os princípios de Deus, né? Princípio de Deus, porque você vê a irmã que está lá na igreja orando, jejuando e se prostituindo. Aí eu vou fazer a mesma coisa? Claro que não. Eu vou orar e vou jejuar e não vou fazer isso. Se a irmã gosta de fazer outras coisas, eu não vou me copiar. Porque o trigo e o joio são muito parecidos. Então as pessoas passam na rua, vê as duas pessoas na igreja, às vezes do mesmo jeito de pensamento, que mostra para o povo, mas não traz para si mesma a doutrina. Às vezes está vestida da mesma forma também, mas de repente elas são joio e são trigo. Tem o Robert Geies, seja bem-vindo. Jesus salva. E o que eu vi falando assim da palavra de Deus, eu trouxe para minha vida uma vida diferente. Eu quero viver uma vida diferente, entendeu? Não é ser joio dentro da igreja, porque o quanto de joio tem dentro da igreja? Nós podemos basear que a Bíblia diz que é muito chamado e poucos escolhidos, porque existe o joio. E nós, líder, né? Nós somos líder, ele também é líder, eu sou líder. E nós temos pastores, né? Nós queremos até mandar um abraço, né, pro nosso bispo, pra nossa pastora, né? Bispo Marcelo aí, a pastora Helena, né? Isso. Amém. Né? Deus abençoe a vida de vocês, né? Grandemente. Verdade, a pastora. Continuem sendo, né? Líderes de excelência, né? É verdade, a pastora que nos apoia, né? Nós estamos aqui porque nós somos apoiados por eles, né? Amém. E também nós queremos, cada pastor que nos vê, né? Cada evangelista, cada líder de célula, nós mandamos abraços às nossas discípulas também, que têm estado conosco, né? Então assim, não perde jeito. A Kátia ela não perde de jeito nenhum. Tem outras também, a Silene não perde de jeito nenhum. Dia de domingo, às vezes o pessoal vai pro Rio, sai fora e não tem todas, né, aqui. Mas ela sempre tá acompanhando. Mas eu quero deixar assim, um alerta para nós, igreja. Não ser joio dentro da igreja, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai separar. Ele falou que na colheita final, quando ele estiver colhendo, ele vai mandar os anjos separar, né? O joio, ele vai fazer um moio, um monte de molho, né? E vai lançar fora, vai ser queimado. Mas o trigo vai ser guardado no celeiro de Deus, que são... Eu creio, eu tenho firmeza, que cada dia eu quero melhorar e eu quero ser esse trigo, não joio. Eu quero ser trigo. Então nós viemos convidar vocês para ser trigo. Que vocês não venham deixar o diabo fazer de vocês lixeira, porque nós somos vaso. E quando nós somos vaso de Deus, nós não deixamos que o diabo venha fazer o quê? Trazer lixo para dentro das nossas vidas. Porque no final de contas vai ter um juízo final e nós vamos prestar conta. Ah, mas todo crente é vagabundo. Você não pode dizer isso, que todo crente é vagabundo, porque tem gente que presta. Porque às vezes na família da gente, a pessoa fala assim, que às vezes na família da gente tem uma pessoa errada, mas os outros é certo, né? Então nós não pode julgar todos os pastores. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem vai julgar no final é Deus. É Ele que dá a salvação. Então no juízo final, Deus vai lá bater o martelo dele lá e vai fazer o julgamento final. Não ficou para nós basear em pessoas erradas. Por mais que as pessoas estão fazendo coisa errada, porque existe mesmo, falso profeta existe mesmo, mas não é da conta da gente ficar querendo descobrir, porque a verdade vem à tona, a verdade ela vai ser descoberta. Então a palavra hoje para vocês, seja realmente trigo, não se misture com joio, porque Jesus ele vai voltar. Essas pandemias que está vendo aqui no Brasil, nós podemos observar que lá fora já tem morte de pessoas com fome, né? Já tem muita peste, muita praga, terremoto, tudo que a Bíblia fala que vai haver no começo, já está havendo, é só o princípio. Assim que nós venhamos ficar alerta, né? Das coisas que estão acontecendo, para Jesus voltar e não pegar nós despercebidos. E agora eu quero deixar a oportunidade agora, né, o tempo livre para o Elton, né, que é o nosso irmão, trazer uma palavra de Deus na vida de vocês. Ele orou, né, ele escolheu essa palavra e ele vai falar aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele, amém? Amém. Graça e paz a todos, né, aos irmãos, às irmãs que estão assistindo nesse momento, né. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa tarde de domingo, né, um dia lindo de sol, né. Eu gostaria de compartilhar um pouco do conhecimento, né, que eu tenho, assim, né, gostaria até de
com vocês, né, de ler aqui o Salmo 121, compartilhar um pouco, né, com os irmãos, né, que diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneirá já. Eis que não tosqueneirá já, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Muito lindo, né, esse salmo, Salmo de Davi, né, 121, né? Que aqui pergunta, né, o versículo 1 diz, né, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? O nosso grande Deus, né, nosso Pai. O nosso socorro vem dele, né? Nesses tempos difíceis que estamos passando agora, né, dessa pandemia, né, um tempo muito difícil agora, né, muito complicado, nós devemos confiar muito em Deus, né? Às vezes, certas situações, né, o que está acontecendo agora, para alguns que têm um pouco de conhecimento, né, que já lê um pouco de Apocalipse até, não é nenhuma novidade, né? É apenas uma profecia se cumprindo, né? Não é uma coisa assim, né, para quem já conhecia ou tem um pouco de conhecimento, é uma das coisas que vão se cumprir, né? Então, todo tempo é tempo de a gente buscar Deus, né? Não só em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de doença, né? De luta, em todo o tempo, né? Na alegria, né? Nos momentos bons também a gente deve procurar Deus, né? E o nosso socorro é Ele, né? Que nós possamos estar buscando cada vez mais Ele, né? Nesse tempo de crise. Às vezes, essa situação que está acontecendo agora, né? É uma permissão de Deus mesmo, né? Para parar o mundo, né? Para o mundo se voltar para Deus, né? Até então que a gente vê que, né, tanto ricos como pobres, né, independente da classe social, de raças, né, da cor da pessoa, né, todos estão morrendo, né? Quem tem milhões e quem também não tem, né, uma condição tão assim, né, tão rica, né, também tem uma vida mais simples, né, todos estão morrendo dessa doença. Então isso quer dizer que a condição econômica, que nem o dinheiro, né, pode comprar a saúde, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, às vezes, Deus permitiu essa situação, essa pandemia, para mostrar que Ele é Deus. O mundo esqueceu de Deus, né? Ninguém se volta mais para Deus, dá ouvidos à palavra de Deus, né? Então, o mundo esqueceu quem é realmente o Deus, quem é realmente o dono do mundo, quem criou, né? Quem fez todas as coisas. Acho que o mundo parou, né? Esqueceu quem é Deus. E às vezes ele permite uma situação dessa para todo mundo se parar, né? É tanto que confinados, né? A gente tem que ficar confinado em casa, não pode nem sair, né? Para ter um tempo, né? Às vezes até para ter um tempo para Ele, né? Ele parou o mundo, né? Chamou a atenção do mundo para Ele. Então isso é muito importante, né? Em tempos de que a gente possa tirar um pouco do nosso tempo, né? Agora estando em casa, né? Para ler, né? Buscar um pouco mais de conhecimento na palavra de Deus, né? Tá lendo e, né? Nos alimentando da palavra de Deus. E que a nossa sede da palavra de Deus, né? Do conhecimento de Deus, que nunca acabe, né? Acho que a nossa sede, né? Da palavra de Deus, acho que é uma coisa que não, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente, né? Deve ter vontade de buscar, né? Que nunca nós possamos estar saciados ou né? Ali cômodos, né? Com a situação. Ah, não, eu tenho um conhecimento, eu conheço um pouco, eu não preciso buscar mais. Acho que nunca vai, né? Sempre a gente tem que estar buscando a palavra de Deus, né? Nesses tempos de crise, né? Aqui o versículo 3 diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não, né? Então aqui ele diz que ele não vai deixar, né, com que a gente seja atingido de alguma forma por algum mal, né? E aqui fala que, né, eis que ele nem dormirá, o guarda de Israel não dormirá. Deus não dorme, né? Ele está em todo o tempo, né, nos ouvindo, né? O Senhor te guardará, o versículo 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, nosso Deus, Ele continua o mesmo. Muitas das vezes, né, o que Ele faz, né, Ele ficar um pouco distante de nós, é nós mesmos. Ele é o mesmo Deus dos apóstolos, né, de Paulo, né, daqueles apóstolos antigamente. Deus faz as mesmas coisas. Ele realiza os mesmos milagres, as mesmas coisas impossíveis. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou para com a gente o jeito dele, né? O amor dele. Ele continua nos amando da mesma forma. Ele está sempre do nosso lado. A questão é que muitas das vezes nós
nos afastamos do nosso Deus, né? Do nosso Pai, né? Comparando assim como a nossa vida humana, né? O nosso lado humano. A gente tem pai e mãe, mas a gente tem que procurar estar em contato com eles, né? Amando eles do lado deles, né? A gente tem que procurar ter uma intimidade com eles, estar sempre próximo, né? E muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, né? Através do pecado, da iniquidade, isso acaba nos afastando de Deus, criando uma ponte, né? Uma distância, né? Uma muito grande de Deus, né? Às vezes nós nos esfriamos espiritualmente, né? Ficamos longe de Deus. Isso, né? Não quer dizer que Deus nos abandonou ou nos deixou de amar menos por isso. Ele continua nos amando, né? Nos amando da mesma forma, né? Então Ele só quer que a gente busque mais Ele, que nos tornamos mais íntimos dele, né? Nós possamos estar mais próximo dele a cada dia, né? Nesses tempos de crise, né? De pandemia, a gente vê muitas igrejas, né? Eu estava vendo esses dias em Marabá, né? Muitas igrejas reunindo nas praças, né? Orando, fazendo clamor, né? De oração, né? Muito forte o vídeo né? Pedindo por Deus, né? Pela misericórdia de Deus, né? Para nos livrar dessa pandemia, uma coisa bonita na televisão, dessa enfermidade. Um doutor dentro da sala no hospital, ele ungiu todos os enfermeiros e enfermeiras, ungindo com óleo e orando mesmo. Jesus, nós dependemos do Senhor. Eu acho que eu até compartilhei, depois vocês olham lá. Então assim, isso é depender de Deus, né? E alegramos o nosso coração, porque sabe que até o médico hoje, né, através disso, ele vem entender que eles não são nada, porque antes eles eram todos fobãozão, né, dizendo que eles é que sabiam, porque eles tinham estudado, né? Até porque a sabedoria dos médicos, né, é concedida por Deus, né? Então, né, eles devem reconhecer que toda a sabedoria, né, que vem, né, é permitida por Deus, né? A nossa sabedoria vem de Deus, né? Então, né, é muito forte assim, né? Que a gente possa estar orando a Deus, né? Pedindo a Deus, né? Nos voltando para Ele a cada dia mais, né? Em 2 Crônicas, né, 13, o capítulo 13 diz que se ele parasse o céu, né? Parasse de chover, ou se viesse praga ou uma doença, como agora, a epidemia, né? Seria às vezes mas o capítulo 14 fala que se a gente orar, né? E clamar, ele fala assim, que se meu povo, clamar e orar e se arrepender dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, né? Eu os sararei, né? Eu restaurarei a sua terra, né? Então é muito forte, segundo Crônicas 7, 13 e 14, fala assim, né? E então é isso, ele quer que a gente clame, né? Que a gente reconheça que ele verdadeiramente é nosso Deus. E sempre foi, né? Que a gente clame ele, que a gente ore a ele, né? A gente busque mais dele. Porque só ele pode nos curar, né? Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem o poder de fazer coisas impossíveis. Inclusive nos curar de qualquer enfermidade, né? Não quer dizer que a gente tenha que andar descuidado, né? Qual o objetivo de Deus? Fala pro pessoal, qual é o objetivo de Deus permitir tudo isso na Terra? Para chamar justamente a atenção, né? O mundo estava muito desligado, né? Acho que entrava aqui e saía, né? A palavra de Deus, muitas das vezes, muitas pessoas entram no ouvido e saem do outro, né? Eu acho que o mundo esqueceu justamente disso, né? De reconhecer, o mundo esqueceu de adorar, de louvar, né? E de dar todo reconhecimento a Deus, né? Por todas as coisas. Né? Então ele parou o mundo estava muito rebelde, né? É como antigamente, né? Lá na Babilônia, né? Lá em Sodoma e Gomorra estava uma coisa muito, né? Bagunçada, né? Eu acho, assim, na minha opinião, que hoje deve estar pior do que naquele tempo. Pois é, e aí ele parou, fez a situação, às vezes ele permite uma situação dessa, né? Que às vezes tudo é permissão de Deus, né? Justamente para isso, para chamar a atenção de todos para ele, para parar o mundo para ele, né? Para o mundo parar e se voltar para ele, né? Reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, que ele é Deus, que ele é dono de tudo, que ele foi que fez tudo. Muitas das vezes o homem tem a mania de, às vezes só porque tem o dinheiro, né, tem o poder, né, influências, que se esquece de Deus, acha que eles são os donos do mundo, né? Eu acho assim, que do jeito que Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, acabou, né? Morreu todo mundo. Eu acho que naquele tempo Deus destruiu todo mundo e ficou tudo vazio, começou tudo de novo, né? Mas Jesus só não veio agora, Deus só não veio buscar a igreja agora, mandou Jesus, por causa que nesse tempo novo que Jesus morreu, ressuscitou, custou o sangue de Jesus. Então eu acho assim, no tempo de Noé, eu creio que tinha muito pecado que fedeu as narinas de Deus. Então hoje já está fedendo as narinas de Deus faz muito tempo. Só que Deus, ele não mandou por causa dos escolhidos dele, e porque ele ainda está se alongando e dá chance de pessoas, porque foi o filho dele que morreu, para o povo reconhecer que precisa aceitar Jesus. O que você acha? Ele está sendo, concordo, né?
Ele está dando mais uma chance, né? Até em Mateus, eu não lembro o capítulo, fala que ele ainda não veio, né, buscar a igreja, né, ao mundo. Ele não desceu porque ele ainda está dando mais uma chance, né? Ele está sendo mais, né, mais ainda, né, paciente. O motivo dele não ter vindo ainda é justamente isso. Ele está dando mais uma chance, né, para muitas pessoas, né, para a sua igreja e para aquelas pessoas também que ainda não entregaram a sua vida a ele, né? Pessoas que não têm conhecimento, que ainda não conhecem a palavra deles, né? Muitos dessas pessoas, às vezes eles conhecem, têm o conhecimento da palavra, mas simplesmente ignoram, né? Então ele não vai tomar por inocente essas pessoas. Se a pessoa tem o conhecimento da palavra e ela ignora, e ela deixa de lado, né? Ele não vai tomar por inocente, né? Mas tem muita gente que ainda às vezes a pessoa não tem o conhecimento da palavra, não conhece a palavra. Então essa palavra precisa chegar, né? A Bíblia diz que enquanto até o último ser do mundo, né, dos 4 cantos da terra, não for ministrado, não for ministrada a palavra de Deus, não for pregada a palavra de Deus, ele não vai, né, vir, né? Então, para justamente não ter a desculpa, até o último ser humano do mundo, né, deste mundo, vai ser pregada a palavra. Ele vai ter o conhecimento da palavra, que é para um dia do julgamento, no dia que ele voltar, não ter a desculpa de eu não tive conhecimento, eu não sabia, ninguém me pregou essa palavra, ninguém falou sobre esse Jesus, né? Sobre esse Deus. Justamente por isso, ele está dando mais uma chance, né? Só ele mesmo para ter tanta paciência, né? Até porque o preço, né, pelas nossas vidas foi um preço muito alto, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? E é de graça. Mas o preço que foi pago pelas nossas vidas, por essa nova chance de nos convertermos, né, de nos entregarmos a vida por Deus e sermos uma nova criatura em Deus, nos converter nos nossos maus caminhos, né? A partir do momento que nós nos batizamos, nós aceitamos a Cristo, nós renascemos, né? Somos uma nova criatura em Deus, né? Como a irmã Cira estava pregando há pouco tempo, há alguns minutos atrás, né? Que nós somos uma nova criatura, né? O passado já não importa mais, né? Muitos até criticam, né? Mas fulano fazia isso, fazia aquilo, e agora é crente. Mas justamente para isso, Deus ele veio para os perdidos, para aquelas pessoas, né? Que acham que estão no fundo do poço, que não tem mais chance. Ele não veio para os sadios, ele veio para os doentes, né? Então é para que as pessoas se arrependam, conheçam a sua palavra, né? E tenham uma nova novidade de vida, né? Possam transformar suas vidas através de Deus, né? Então o preço por isso, por essa chance, foi muito alto, né? Deus teve que sacrificar o seu único filho, né? João 3,16 fala isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele, né, enviou o seu único filho em forma humana, né? Para sofrer, né? Sentir as nossas dores, né, de forma humana, justamente para isso, né? Para levar todo o peso, né, nas suas costas, né, e morrer e ser crucificado na cruz, para que nós, né, pudéssemos ter essa nova chance. Senão nós já estávamos condenados ao inferno, direto ao inferno, né? O mundo já estava condenado naquele tempo. Então ele mandou o filho dele para isso. Pagou esse alto preço, né, para que a gente tivesse essa oportunidade. Então o que nós devemos fazer é nos voltar para Deus, né? Nos arrepender dos nossos pecados, né, e aproveitar essa oportunidade que não foi de graça, né? Foi um preço alto, muito alto. Então a gente tem que dar valor a isso, né? O amor de Deus é incomparável, é uma coisa que não tem igual. Só Ele nos ama, né? Eu quero passar aqui pro Hélio ler isso aqui para nós, para ele dar uma explicadinha. Aqui o primeiro? Lê isso aqui para nós. São João 5, capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muito forte, né? O título diz aqui: o que acontecerá um dia com todos os mortos, tanto os justos como ímpios, né? É o que eu estava falando agora, né? Que o justo e o ímpio tem uma diferença muito grande para Deus. As pessoas falam bem assim, que todas as pessoas vão ser salvas porque Deus ama todo mundo. Mas na hora de se santificar e buscar Deus, ninguém quer buscar. Na hora de querer ir para o céu, todo mundo quer ir. Mas na hora de obedecer, ninguém quer, né? Então foi uma palavra que ele leu assim, que vai chegar o tempo, né? E esse tempo, que não é para não se maravilhar, né? Disso, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro, né, ouvirão a voz. Tanto faz morto no pecado como morto sendo santificado vai escutar a voz. Só que há diferença na hora de ir para o céu ou ir para o inferno, porque Deus não vai deixar o povo dele perecer.
Porque aqui na terra eles quis Jesus. Eles pagaram o preço de renunciar a eles mesmos. Porque a renúncia nossa tem que ser muito forte mesmo. Porque nós não queremos renunciar a nada para servir a Deus. E outras pessoas, ele faz questão, né, de falar para Deus: Deus, eu consigo, eu vou vencer. É questão de querer, de renunciar mesmo. É questão de procurar dentro de si mesmo uma forma de chegar a Deus com renúncia, entendeu? É você decidir, a decisão, toda a nossa vida é decisão. Então, assim, o que nós queremos deixar hoje, né, eu e o obreiro Wellington, uma guerra né? Uma guerra muito constante, né? Todos os Porque dias. mesmo a gente aceitando a Cristo, né, a gente ainda está na condição de pecador, né? Nós somos pecadores, mas essa é uma guerra muito difícil, né? É uma luta do nosso espírito contra a carne, né? É uma que a gente tem que cada dia mais matar a vontade da carne, né? Renunciar às coisas da carne, né? É que a gente tem que morrer para nós, né? E vivermos para Cristo, né? Mortificar a nossa carne, mas e vivificar, né? Fortalecer o nosso espírito, né? Para que nosso espírito possa se sobressair sobre a nossa carne, né? Sobre a vontade da nossa carne, né? É uma guerra muito, não é fácil, mas E nessa tarde nós queremos colocar isso diante de vocês, né? Que vocês lê a Bíblia com a gente, estuda a Bíblia, ora, não desiste de Deus, né? Não, que Ele não vai desistir de você. Que essas guerras que veio não foi para te matar espiritualmente nem fisicamente, se você crê no Senhor. Mas que você venha ler a Bíblia, que você venha se fortalecer, que você venha crescer na presença de Deus, que você não venha desistir porque vem uma guerra dessa, você vai desistir. Porque se você desistir das pequenas e voltar depois, quando vier a maior, você não vai conseguir voltar depois, né? Então assim, que nós venhamos ler a Bíblia, porque isso é que nos conforta. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então a fé, a esperança e o amor não pode morrer jamais nas nossas vidas. Porque tem que permanecer o amor. Então nós viemos nos amar a nós mesmos, para nós amar o próximo, né? E deixa essa tarde aqui meus agradecimentos a todos vocês que ficaram conosco, né, até agora. Ontem eu viemos com a menina aqui, né, com a irmã da igreja também, do mesmo ministério nosso. E a gente está deixando aberto, né, o espaço. Se você quiser vir aqui falar alguma coisa, é só me procurar, que a gente vai estar aqui. E hoje a gente quer agradecer a vocês, né, que está conosco aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos dá essa coragem, né, de vir. Porque eu não tenho medo, nós não temos medo, né? Nós estamos falando de Deus, então nós somos obreiros. E se nós estamos falando, pronunciando a palavra de Deus, tem muitas pessoas lá fora que estão alcançando através da nossa palavra, né? Então assim, meus agradecimentos, irmão Wellington, obreiro da igreja, né? Que seja bem-vindo, né? O canal também, tem esse canal Cida Souza lá, que depois a gente joga o canal. E a gente quer propagar Jesus, entregar assim as pessoas o nome de Jesus, e que está aberto o espaço quando precisar, quando querer, né, para nós estarmos aqui. A pastora Adriela também, né, quando quiser aparecer por aqui é bem-vinda, né? A gente ama essa pastora, ela é abençoada. Então assim, queremos deixar abraço a esposa do irmão que veio aqui, a Solange, que a gente tem maior respeito, gosta muito dela. A filha dela tá ali também, ela não quer aparecer, né? Mas nós estamos aqui para levar a palavra. E o nosso agradecimento a vocês. Graça e paz a todos, graça e paz. Amém, né? Graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E que é sempre bom, né? A gente está em comunhão, né? Compartilhando a palavra de Deus, né? É sempre muito bom, é sempre muito gratificante estarmos com os irmãos, né? Compartilhando e conhecendo mais a palavra de Deus, né? E que essa sede de conhecer a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o que nos fortifica, né? É o nosso alimento espiritual, né? Nos fortalece na fé dele, né? Então que a gente nunca perca essa sede, né? E cada mais que essa sede nunca seja saciada. Que cada vez mais e mais, quanto mais a gente buscar a palavra de Deus, que a gente possa ainda cada vez mais, né, estar buscando os seus conhecimentos, nos alimentando da palavra de Deus, né? É muito importante, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? A irmã Cida, né? De estarmos aqui, né, nessa tarde, né, de domingo, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né, do que a gente tem do conhecimento da palavra de Deus para com os irmãos, né, para as pessoas que possam estar vendo essa live ou que ainda vão ver, né? Amém? Graça e paz, e eu agradeço e glorifico, né, a vida de vocês. Hoje vamos orar junto, todo mundo, né? Vamos fazer uma oração assim forte, entregando o nosso dia, né? A nossa live diante do Senhor, e eu creio que Deus abençoe a sua vida. Depois, se você quiser compartilhar, né, a gente tá agradecendo, né? Vai ser muito bom compartilhar aí. A gente tá vendo que tem as meninas aí que tá compartilhando, e a gente tá pegando as fotos dela, colocando lá, as meninas que tá ajudando a live, né?
Então, assim, é muito bom. Então, a gente vai orar, né? Pela vida de Importante, vocês. Você que está do outro lado, né? Coloca a mão no seu coração. Você acredita no poder da oração? Porque a oração, ela faz efeito, né? Amém? Glória a Deus. Amém, Glória a Deus. Nessa Aleluia, tarde, Senhor, Pai. nós estamos Louvado aqui, seja Deus, Senhor. te pedindo, Deus, Louvamos, te clamando, Pai, mas somente adorando, Senhor, te louvando, Senhor. Obrigada, Deus, por essa tarde na Pai, tua obrigado, presença, Deus, Senhor. Nós te louvamos, por cada te exaltamos vida, o Deus, teu que o Senhor nome, te possa glorificamos. atingir através da tua Nós oramos palavra, nesse Senhor, momento através por das tuas cada vida que pessoas. está aí, Deus, com a mão no seu coração, acreditando no poder da oração, porque nós cremos no poder da oração. Que nessa tarde o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Aleluia. Senhor, que nessa tarde o Senhor venha tomar as nossas vidas nas tuas mãos, cada pastora, cada Glória a pastor, Deus. cada líder, meu Deus, em Aleluia. nome de Jesus, abençoa a nossa cidade, abençoa a cidade Sim, do ó teu Deus. povo, Pai, em nome Sim, de Pai, Jesus, nós pedimos, essa nós nação, clamamos, que nesse Deus. domingo o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa visitar, Senhor, a nossa Em nome família, de Jesus. a nossa parentela, levando salvação, levando nome de libertação, Jesus. levando cura, meu Deus, em nome de Jesus, visita os hospitais, Glória a Deus. em nome de Jesus, cada médico, meu Deus, cada autoridade competente nesse momento nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar nesse coração, que ora comigo nesse momento, Aleluia. essas irmãs, meu Deus, que está orando comigo agora, Pai, que elas venham entender, que esses irmãos venham entender, que por mais que sejam, Senhor, as nossas vidas, Pai, suja, mas nós dependemos do Senhor. Quando nós aceitamos, o Senhor nos lava e nos purifica e nós ficamos limpos, Senhor. Que nós venhamos receber essa água que purifica, que lava. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, Pai. Amém, Que o Deus. Senhor possa, Senhor, estar fortalecendo Aleluia, e Deus. ajudando. Nós Glória a oramos ao Deus. Senhor neste momento, Senhor, pelo nosso ministério. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, nos abençoar, nos dar força, nos dar entendimento, inteligência, sabedoria. E que nós não venhamos temer de falar do Teu nome, Senhor, porque nós queremos cada vez mais crescer no conhecimento e na sabedoria da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, nessa tarde, Jesus, junto com o irmão aqui, Deus, nós estamos orando, entregando nas Tuas mãos a nossa oração. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fique com Glória a paz Deus. e até outro dia, né? Quem chegou agora, Amém. depois Deus vai lá. abençoe, né? A cada um de Amém. vocês. Amém.